trazendo sempre as notícias, ouvindo opiniões de grandes especialistas. Chegou a hora da gente receber na nossa programação o Pedro Paulo Silveira, diretor de Gestão e Recursos da Nova Futura Investimentos. Nosso querido Pepa chegando aqui na BMC News. Seja muito bem-vindo, Pedro Paulo. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pepa, saiu agora aqui uma informação do JP, estou olhando aqui, JP Morgan elevando a projeção para o Ibovespa para o final de 2023 para 135 mil pontos. Essa semana a gente repercutiu bastante também aquela perspectiva, né, da S&P, da Standard & Poor's, trazendo ali para o Brasil, não um grau de investimento, mas trazendo só uma perspectiva de melhora. E agora é JP trazendo essa visão de 135 mil pontos. Eu queria entender, né, a sua análise sobre estes dois temas. Será que a gente realmente tem aí, né, esse espaço para alcançar, como está projetando aqui o JP Morgan? Veja, o mercado ele reage sempre à mudança das informações que estão disponíveis, né? Ele tinha um cenário diferente anteriormente, agora ele ajusta esse cenário com as novas informações. Quais são as novas informações? A taxa de juros no Brasil já vinha caindo bastante. A taxa de juros para 2031 estava saindo a 14%, por aí, 4 meses atrás. Agora ela está em 10,5%. É uma queda significativa. A taxa de juro pós-fixada pela NTN-B também caiu, caiu suficientemente, que é o de 6,7 para os atuais 5,6, 5,7. É uma queda significativa. Essas quedas nas taxas de juros, vamos chamar essas taxas de juros livres de risco. Essa queda, ela produz efeito importante sobre os modelos de precificação de ativos. Elas são utilizadas para definir o valor de todos os ativos de renda fixa e renda variável. Então, a hora que essas taxas caem e mostram consistência nessa queda, não é que foi uma queda e depois pode voltar a subir. Não, o que o JP Morgan está dizendo, olha, as quedas que nós vimos agora na taxa de desconto parecem ser bastante convincentes, elas vão ficar por bastante tempo e nós vamos incorporar essa queda no nosso modelo. Refazendo os modelos com base nessa nova taxa, ele encontrou um novo valor de bolsa, que são esses 135 mil pontos. Eu acho absolutamente coerente e racional essa decisão do JP Morgan. Como que você vê a projeção, no caso, viu, Pedro, em relação do Standard & Poor's aí? A gente, claro, né, temos, acho que um longo caminho a ser percorrido a recuperar o grau, realmente, de investimento. Até queria entender, na sua visão, se você acredita, a gente ainda tem aí algumas discussões no âmbito político e econômico, vamos dizer assim, para acontecer. Tem toda a questão da própria reforma tributária, o próprio arcabouço fiscal em si, tem aí alguns ajustes que possam acontecer ainda dentro do Senado. Até queria já aproveitar, de uma forma geral, entender a sua visão, se você acredita que estes fatores, como a própria Standard & Poor's citou, né, que trouxe uma perspectiva já de melhora na visão do Brasil por conta dessa estabilidade fiscal, vamos dizer assim. Você acredita realmente que a gente tem essa condição de chegar, né, de dar passos a buscar esse grau, de recuperar esse grau de investimento? O que falta para a gente conseguir, de fato, recuperar o grau de investimento? O grau de investimento ainda está longe, né? A gente precisa caminhar em 3 posições para chegar lá, com essa que a gente vai caminhar. É um longo caminho, a gente precisaria ter a questão fiscal melhor equacionada. Nos anos 2000, o que puxou o grau de investimento para a gente foi a melhora fiscal resultante de uma taxa de crescimento bastante forte. A taxa de crescimento foi forte, ela puxou a arrecadação, os gastos não subiram na mesma velocidade, isso acabou gerando um superávit primário muito positivo e trouxe a queda da relação dívida-PIB. À medida que houve uma estabilização nominal da dívida, a relação dívida-PIB caiu à medida que o PIB foi crescendo. Aqui no Brasil, a gente não tinha essa visão nos últimos anos. A gente tinha uma baixa taxa de crescimento, uma taxa de crescimento ali ao redor de 1,5%,
Nós temos um déficit primário que tudo indica vai continuar por um bom tempo. Eu não acredito que ele seja revertido antes de 2025. Mas isso tudo muda se a taxa de crescimento do país muda. Então, o que deu muito incentivo para a S&P foi a melhora do quadro externo, o risco externo diminuiu bastante, me parece que atingiu um patamar que parece ser duradouro. Dado esse risco externo, o Brasil tem uma dinâmica de crescimento que hoje deve ser um pouco maior do que aquela que a Standard & Poor's tinha no modelo dela. Se antes era 1,5%, pode ter passado para 2,5%. Só essa alta na taxa de crescimento já é suficiente para ensejar uma melhora substantiva da evolução da relação dívida-PIB. Então, me parece, a própria Standard & Poor's declarou isso, que ela foi muito mais pelo lado da taxa de crescimento um pouco melhor do que, vamos dizer assim, por uma paixão imedida, incomensurável pelo pacote fiscal. Né? Eu não acho que seja isso, é mais o crescimento mesmo. Maravilha. Felipe tem perguntas aqui, fica à vontade. Assim, ainda nesse sentido, né, Pedro, você comentando aí sobre essa revisão, né, de pontos feita pelo JP Morgan, a gente viu inclusive outras casas também revisando para cima, e a gente viu uma grande alta, né, na Bolsa nesse mês agora de junho, né? E também, claro, sustentada com a entrada do investidor estrangeiro. Queria saber duas coisas contigo. Então, eu queria saber duas coisas de você. A primeira, essa percepção a respeito da volta do gringo, né? Esse investidor estrangeiro sustentando essa alta. E a segunda, né? Depois de tanta alta, se já não está na hora de uma realização, né? Se o investidor já não começa a colocar dinheiro no bolso, e aí a gente vê, obviamente, um arrefecimento nesse patamar que a gente está vendo na Bolsa atualmente. Você não quer que diga apenas para onde vai, você quer que diga quando vai e por onde vai. É muito difícil. Acertar para onde vai é difícil. Acertar o caminho pelo qual vai e o tempo, aí é mais difícil ainda. Mas vamos tentar ver alguma coisa. Eu acho que o mercado acionário como um todo estava muito pressionado por uma visão pessimista em relação ao risco. Isso ela valia lá para fora e vale para o Brasil. Lá para fora, o S&P estava naquele bear market, oscilando entre 4.300 e 3.800. Tinha gente que via possibilidade, o próprio JP Morgan via possibilidade de ir lá para os 3.800, 3.820 para ser mais preciso, e era assustador. Né? Se você tivesse uma taxa de juros indo para 6,5%, realmente ia cozinhar as projeções mais otimistas. Mas não se verificou, parece que o equilíbrio macroeconômico vai ser razoavelmente esse, uma taxa de juros entre 5,5% e 5,80%, 5,70%, uma taxa de crescimento moderada, uma leve recessão agora e depois uma melhora, e a inflação desacelerando suavemente. Isso se mantido, a Bolsa lá anda. Com a Bolsa lá andando, você já melhora bastante o prêmio de risco das ações. Né? Como Nova York influencia muito qualquer tipo de mercado acionário, a gente recebe essa influência. Se a gente pode trabalhar com Nova York acima de 4.200, 4.300, a gente pode trabalhar com o Brasil com câmbio bem colocado aí, não fazendo nenhuma estripulia lá para 4,50, 4,30, a gente pode pensar na Bolsa andando um pouco mais. Vai ter realização? Olha, o que me impressiona nessa alta foi a velocidade dela. Não foi a primeira vez que ela fez essa velocidade. No ano passado ela subiu também, o Ibovespa também deu uma assustada no mercado, porque chegou ali no meio do ano. Ele engatou uma quinta e subiu rapidamente, mas o que eu percebo a partir do ano passado, foi isso mesmo, de julho o Ibovespa subiu bem. O que a gente pode inferir do que está acontecendo,
Possivelmente muita gente estava fora, a gente vê isso pelas cartas das grandes gestoras, né? Elas estavam absolutamente fora de bolsa, extremamente céticas com as possibilidades do mercado acionário brasileiro. Eu acredito que tinha gente vendida e o gringo razoavelmente de fora. Quando o cenário dá uma melhorada dessa, sai todo mundo correndo, né? Todo mundo reequilibrar de novo seus portfólios, colocando o Brasil no volume que tem que colocar, zerando algumas posições vendidas, se é que existiam, eu acho que sim. Então, isso dificulta um pouco fazer essas especulações acerca de por onde e quando vai subir, né? No meio do caminho tem uma vol grande, tem uma volatilidade grande, porque os investidores vão ajustando seus portfólios, quem está vendido vai zerando suas posições, quem está zerado vai começando a tomar posições, quem já estava tomado sai vendendo, isso vai fazendo a volatilidade subir. Mas nós estamos aí na 7ª semana, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas em alta no Ibovespa. Não acho que vai acontecer nada hoje para zerar essa alta, mas são 8 semanas. É possível, seria interessante uma realização, mas pense em todos os investidores que ficaram de fora, chupando o dedo, enquanto o mercado subia. Né? Muita gente procurando ajustar os seus portfólios. Pedro, eu quero só voltar aqui para um tema, né? A gente estava entrando um pouco aqui no cenário macro no início. A gente até trouxe mais cedo a fala tanto da Simone Tebet quanto do Haddad lá no Senado ontem, né? Explicando ali, acho que principalmente a questão do período do cálculo do IPCA, na verdade, para o arcabouço, muito preocupados em relação a esse ajuste que pode vir a ser feito lá no Senado, no texto. Se vai ser ou não validado na Câmara por toda a questão de articulação política, até porque a Câmara, quando votou o texto do arcabouço primeiro, eles tinham limitado justamente esse ponto, né? Tinha já dado uma negativa em relação a esse período da inflação, e vale lembrar que a gente tem aí para a entrega da LDO em agosto, temos no meio do caminho as férias ali do Congresso como um todo, há uma grande pressa do governo também para se conseguir aprovar esse arcabouço quanto antes. Isso pode ser que volte e tenha que ser discutido por lá. Eu queria só entender a sua visão, como você enxerga esse impasse justamente do IPCA baixo agora, nesse meio do caminho do arcabouço. Isso de alguma forma pode trazer alguma alteração na perspectiva, ou o mercado não vai se incomodar se realmente o arcabouço atrasar um pouco para ser aprovado? Não, acho que atrasar já está no preço. Eu acho que ninguém trabalhava com ele ser aprovado até o final do mês, 15 dias. Não vai acontecer isso. É pouquíssimo provável. Pode dar uma dor de barriga e tal, mas para dar uma realizada. Não muda o essencial, que o arcabouço vai passar. As mudanças que estão sendo discutidas lá, a maior parte delas, para minha opinião, é para melhor. Você vai enrijecer um pouco mais a forma como você vai produzir as metas e realizá-las. Eu acho que isso melhora. Então, saindo em agosto, para mim, está bom. Pode dar uma dorzinha de barriga? Vai dar, com certeza vai. Mas eu acho que não é nada que vá piorar muito. O que, só para mudar completamente, me dê licença para isso, o que me deixa mais cético é a reforma tributária. Essa me deixa absolutamente cético. Já que você entrou nesse tema, eu vou aproveitar aqui o gancho, né? Falar um pouquinho sobre a questão da reforma tributária. Aí, num grande movimento, pelo menos é o que dizem, né? Muito dos parlamentares e o próprio governo, que o país está mais maduro para se falar sobre reforma tributária, mas de fato, em si, concreto, né? A gente ainda, acho que tem um longo caminho a ser percorrido. Já que você falou em relação a ser cético, queria entender também um pouquinho mais da sua visão em relação a esse tema. Ô Pedro, será que há só um grande oba-oba por trás do assunto? E mais uma vez, pode ser que a gente tenha aí essa discussão adiada, como em outros governos também acabou acontecendo? Existe, na minha opinião, uma tropa de choque fechada com o projeto do Bernard Api há muito tempo.
Né? E o projeto do Bernardo Api, ele é vendido para a sociedade, para os meios de comunicação, como um remédio fundamental para a sociedade. Se a gente fizer a reforma do API, a produtividade no Brasil vai crescer e ninguém segura a gente. Nós vamos virar Singapura em 2 semanas. Mas não é bem assim. Eu acho que a reforma do API, ela transfere o peso dos impostos do setor agro e do setor industrial para o setor de serviços. O setor de serviços é o que mais emprega e é o que mais gera PIB no Brasil. Você vai onerar demais o setor de serviços. E está todo mundo achando que isso vai ser feito para o bem. Você vai reindustrializar o país, você vai ajudar o agronegócio, que precisa de muita ajuda, o agronegócio está mal, né? Você está vendo que está mal. E o setor de serviços está super bem, né? Eu acho que vai ter um problema muito sério. É uma transferência pesadíssima de impostos, né? Vai ter cabeleireira que não pagava impostos, que vai ter que começar a pagar, né? Prestadores de serviços. Isso vai gerar um problema sério quando e se for implementado. Então, acho que o primeiro problema é um problema distributivo que está mal endereçado. As pessoas envolvidas nessa questão ainda não foram avisadas. Precisam ser avisados. Quem trabalha na imprensa, quem trabalha no serviço como um todo, precisa avisar, olha, quando a reforma do API passar, o custo de trabalhar num lugar desse vai aumentar muito. E isso vai gerar desemprego nesse setor. É o setor que mais emprega no Brasil. Há gente que já fez esse estudo, há gente que já apresentou isso para o Guedes, na época do Guedes, deve ter apresentado para o Haddad, na época do Haddad, mas ninguém acredita muito nisso. Isso está parecendo a história do ET de Varginha. Tá? O pessoal acredita que é o ET de Varginha. Mas eu acho que à medida em que os setores forem entendendo a conta que vão ter que pagar, isso vai trazer algum tipo de problema. Veja, o que está acontecendo agora no projeto de lei do arcabouço fiscal é exatamente isso. À medida em que os players da política começam a avaliar os impactos de cada ponto do projeto de lei, eles têm feedbacks dos setores que eles atendem, dos setores onde eles têm bons diálogos, e vão colocando esses feedbacks para reprocessar aquele projeto de lei. A reforma tributária vai apresentar o mesmo problema. Ela mal começou a ser discutida com setores que vão ser verdadeiramente afetados. Os únicos que estão participando dessa discussão e já colocaram um empecilho que eu vejo, sinceramente, como difícil de ser resolvido, são estados e municípios. Mais uma vez, você vai ter uma transferência gigantesca de receitas e despesas entre esses entes, de uma vez só, numa reforma tributária. Uma reforma tributária que está emperrada há 30 anos. Então, eu acho que as grandes questões redistributivas que estão dentro da reforma tributária ainda não foram devidamente endereçadas. E eu acho que à medida em que ela for andando, os setores vão reclamando e eu acho que a gente vai começar a entender mais a dificuldade de passar isso. Se passar num trator, como passou a reforma da Previdência, seria uma surpresa para mim, porque os setores que vão ser onerados agora são muito fortes e eles têm capacidade de influenciar o Congresso. Ô Pedro, ainda nesse sentido, né, justamente por conta de tanta coisa acontecendo, né, e aí a gente pensa na questão fiscal, que estava sempre muito no radar do Banco Central, né, e claro que as coisas não avançaram da maneira como era esperado, porque a esse momento já se esperava até que houvesse já tramitado o arcabouço fiscal e já tivesse pelo menos bem encaminhada a reforma tributária. Mas ainda não, né? Tá tudo ainda andando lá no Congresso Nacional e o Banco Central segue com essa situação no radar. Por mais que os indicadores, muitos indicadores tenham melhorado, principalmente inflação, que acaba sendo uma questão muito cara para o Banco Central, ainda o fiscal está bastante no radar. Dito isso, a gente está praticamente alguns dias da reunião do Banco Central, onde a gente vai ver
possivelmente uma manutenção de juros. Você imagina que haja um tom mais leve assim do Banco Central, um tom mais dovish do Banco Central e sinalizações? Ou você acredita que o Banco Central vai manter pulso firme ainda, justamente porque muitas coisas precisam ser acomodadas antes de tomar qualquer atitude? A sorte do BC é que a sociedade brasileira ela está dividida, né? Então, existe metade da população que apoia o BC. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, a situação do BC seria muito mais difícil. Por quê? Porque o BC aqui tem o mesmo problema que o BC americano. Eles não sabem exatamente o que fazer. Ninguém sabe. A verdade é essa, né? O BC dos Estados Unidos segurou a taxa de juros e sinalizou que ele pode voltar a subir, que ele pode voltar a subir uma ou duas vezes, que ele pode parar, ou que ele pode começar a derrubar a taxa de juros a partir do quarto trimestre. Por quê? Porque ele depende dos dados que vão sair daqui até a reunião de julho. O BC brasileiro está na mesma situação. Hoje saiu o IGP-10, veio uma queda de 2,20. O IPC, dentro do IGP, vem em deflação. Quando nós teríamos uma projeção de deflação para o IPC no mês de junho? Pode procurar aí no Focus. Ninguém tinha essa projeção e provavelmente existe uma possibilidade de nós termos deflação no mês de junho. Agora, como é que o BC vai fazer um discurso hawkish olhando para os dados correntes de inflação? Né? Fica difícil. É claro que ele tem que olhar para as expectativas, é claro que ele tem que olhar para o núcleo de inflação, é claro que ele tem que olhar para serviços ainda estão rodando lá em cima, mas o número de inflação que é perceptível para as pessoas está no chão. Se segurar a taxa de juros agora vai ser muito difícil. Então, eu acho que ele vai pensar no núcleo de inflação, ele vai pensar nos serviços, vai pensar na reforma, no projeto de lei do arcabouço fiscal, vai pensar na reforma, eles vão pensar num monte de coisa. Agora, eles vão ter que dar uma resposta para o problema que é mais óbvio no momento. A inflação caiu forte, né? O que o Banco Central vai fazer? Eu acho que vai fazer um discurso como o do Fed, vai falar, o que dá para eu fazer é isso, nós vamos ficar atentos, a inflação subir, eu volto a subir agora. Se ela cair e continuar caindo, eu vou derrubar a inflação. E aí derruba a inflação em agosto. Eu acho que é o que eles vão fazer. Pedro, quero dar uma pausa rapidinha aqui na nossa conversa e com a Débora Oliveira para a gente dar um giro e ver como é que está operando o mercado financeiro nesse momento. Conta pra gente, Débora. Estou de olho aqui, inclusive, em Petrobras. Felipe, que olha só, o petróleo ganhou uma certa força depois de uma melhora ali do sentimento que foi apontada pela pesquisa da Universidade de Michigan. Né? E aí, no final das contas, a gente tem o petróleo Brent WTI em alta já desde mais cedo. Bolsas lá nos Estados Unidos também seguindo nesse patamar positivo. Aqui a gente conseguiu ver a Petrobras virando para uma alta, acompanhando a alta da commodity. Um dos poucos papéis, inclusive, aqui do setor que segue em alta. Petro Recôncavo está caindo, liderando quedas do setor. Mas olha só, Petro 4 sobe 0,58%. 0,33 de alta para a Petro 3 e o Energia também segue no patamar positivo. E aí, essa virada da Petrobras junto com a Vale também foi o que fez o Ibovespa ir para alta, mas ainda está sem conseguir, viu, Felipe? Ainda com muita volatilidade, o índice se conseguir se sustentar por lá. A gente recuperou os 119 mil pontos, mas a gente está no 0 a 0. 119.229 pontos é o que a gente tem agora. Em relação ao dólar, a gente tem uma leve alta, 0,02%, ou seja, o mercado totalmente na lateralidade, depois de muitos dias seguidos de alta, ainda, né, buscando um rumo, talvez ali Selic. O fato é que a Petrobras também segue agora essa alta depois dessa melhora de sentimento mostrado nessa pesquisa lá do Michigan, o Felipe. Maravilha, Débora. Obrigado pelas informações. Voltando com o Pedro Paulo Silveira, economista aqui com a gente. Pedro, aproveitar que a Débora citou, né, Petrobras aqui, e a gente viu ontem ela num movimento de correção, depois de atingir alguma máxima histórica ali, primeiro por conta da redução no preço do combustível, ainda sem explicações, né, tão aprofundadas sobre essa mudança na política de preço. Depois, o próprio ministro de Minas e Energia entra em mais um embate ali com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats.
Hoje o ministro, mais uma vez, fala sobre Petrobras e agora falando sobre que a Petrobras deveria cumprir o seu papel social. E a gente vê que, inclusive, muitos dos dividendos acabam indo para o governo, seria um papel social. Mas eu queria saber sua percepção, né, a respeito desses embates e também a gente vê a Petrobras atingindo o máximo histórico, mesmo ainda nesse ambiente bastante beligerante entre ministro e presidente da Petrobras. Como que você avalia essa situação? Como que você tem avaliado, né, essa postura, né, de repente até mesmo do governo em relação à Petrobras? Embora muitos dos medos, né, dos investidores, pelo menos por enquanto, ainda não se concretizaram. Olha, a Petrobras tem sido o meu inferno desde pelo menos 2021, né? Como analista e depois gestor. Eu decidi ficar fora por causa das interferências infinitas que ela recebe. Ela é a maior empresa brasileira, que tem o maior potencial de geração de caixa, e é claro que ela atrai a atenção de qualquer governante. Não foi diferente no governo Bolsonaro. No Bolsonaro eles conseguiram blindar a Petrobras da interferência política. Por enquanto, até esse momento, essa blindagem está funcionando, mas eu não sei se o governo Lula vai aguentar ficar fora dessa empresa que é muito grande. Ela pode trazer muitos benefícios para o governo, esses projetos de emprego infinitos, né? Recomprar a Braskem, recomprar a refinaria, criar 200 mil empregos, fazer aquele carnaval todo que foi feito na gestão anterior. Eles acham que é possível fazer. Eles olham o faturamento da Petrobras, parece ser uma coisa infinita. Então, eu acho que eles têm esse desejo. Mas, por enquanto, a estrutura de governança corporativa ainda está suportando a intervenção, e a empresa vem apresentando resultados extremamente saudáveis. Ela vem acumulando ganhos com a mudança de estratégia que ela fez, com o desinvestimento, com a queda do endividamento. A alta do petróleo ajudou muito, o petróleo subiu e caiu, mas caiu pouco, e está ainda num patamar que é muito positivo para a empresa. Então, os números da empresa, com os dados que nós temos hoje, são muito bons. Agora, eu fico espantado com a coragem que o mercado tem de sair apostando tudo que a governança corporativa da empresa vai sobreviver nessa blindagem. Eu não tenho essa coragem, eu ainda vejo o risco de governança elevado, e acho que o gringo tem ajudado bastante no processo de valorização dela e do Banco do Brasil. Como elas são as maiores empresas estatais, como elas têm muita liquidez, é um prato cheio para o gringo. Se você pegar os múltiplos delas, das duas, e comparar com os múltiplos internacionais, elas realmente estão muito atrativas, tanto Petro como o Banco do Brasil, a despeito desse desejo irreprimível do governo petista de fazer dela uma agência de fomento do crescimento global. Pedro, você tocou num ponto, acho que muito importante, até porque eu queria entrar nesse assunto quando você falou ali em relação à Braskem, né? Embora a Petrobras detenha aí 47% das ações com direito a voto da Braskem, antes 50,1% da Novonor, existe aí esse acordo, né, no caso de acionistas, que dá a gigante aí, a estatal do petróleo, o direito, na verdade, na preferência, no caso de qualquer oferta de compra. Por enquanto, né, a gente está vendo ali oferta de compra de outras empresas, Unipar, JF agora, porém, né, a Petrobras não diz que ainda, né, não se pronunciou ali, não planeja exercer esse direito. Na visão de muitos analistas políticos, até que eu estava ouvindo essa semana, acreditam ali, na verdade, né, que pode
possa, a princípio, a Petrobras não ter dado essa sinalização, ela tem o direito, né, de exercer esse direito de compra como preferência e que possa, né, ser alinhado com essa política do governo do PT, mais estatizada, né, do que em si privatizada. Eu queria entender, já que você tocou nesse assunto, como que você enxerga, caso realmente a Petrobras venha fazer essa proposta ou venha fazer ali, né, tentar exercer esse direito, quais são os pontos que você enxerga de positivos ou negativos diante desse assunto? Bom, o positivo, claro, é o fim da novela de governança dessa empresa. É uma das melhores empresas do Brasil, já foi uma das melhores empresas do Brasil, tem tecnologia de ponta nos segmentos onde ela atua, mas ela ficou abandonada, jogada às traças, nesse período de limbo da Petrobras e da Odebrecht. A empresa ficou sem projeto, sem projeto empresarial, ficou largada. Isso para a governança da empresa é uma tragédia, ficou prejudicada na sua capacidade de investimento, porque os sócios precisavam tirar dinheiro e não colocar, então isso atrapalha demais. Quando você tem a Petrobras mais disposta a investir e comprar parte da Novonor, só da Novonor sair embora, já vai ser um benefício enorme. A gente pode pensar na empresa retomando alguns projetos importantes dela, tanto aqui no Brasil como lá fora. Isso poderia ajudar a corrigir um problema estrutural que ela tem hoje, que pressionou muito a margem EBITDA dela. Ela tem uma margem EBITDA extremamente prejudicada porque os custos subiram demais nos últimos 3, 4 anos e as margens dela desabaram. Então, ela precisaria fazer investimento para tentar achar uma solução para isso, que coloque de novo a margem lá para cima. Então, eu acho que esse seria o positivo. O negativo é que é a Petrobras, né? Então, aí a gente vai estar, mais uma vez, olhando para uma empresa que, ao invés de ter um projeto empresarial focado no negócio dela, vai ter um projeto empresarial que tem um foco desfocado, né? Arrumar emprego para o filho do senador, do governador, do gato, cachorro, do passarinho, arrumar emprego para 30 mil pessoas em uma determinada região do país, fazer esse tipo de investimento que não é lá a melhor coisa que a gente poderia imaginar, como foram os estaleiros, como foram as unidades de produção da própria Petrobras, né? Como foram as refinarias e tudo isso, dinheiro jogado fora. Então, essas medidas, vamos dizer assim, extremamente otimistas que esse governo toma, prejudica demais os negócios. Então, eu vejo como positivo por tirar a Odebrecht e dar um impulso. Agora, esse impulso precisa ter um limite. Salvar, né, vamos dizer assim, Novonor, né, ex-Odebrecht, enfim. Pedro, sempre um prazer falar contigo, quero agradecer, obrigada pela sua presença.